Olá, olá, aqui é Paulo César. Você quer ser rico e feliz? Você quer ser rico e feliz e ter liberdade? Você precisa soltar uma das 4 raízes que nos mantém presos. E é uma raiz chamada desejo de aprovação. É como se o seu senso de certo, de errado, de correto, de bom, de mal, não está em você, está nos outros. Aquilo que as pessoas consideram certo é aquilo que você faz. Aquilo que as pessoas consideram errado é aquilo que você faz. Quando você faz alguma coisa, você não segue o seu caminho, né? Em inglês a gente chama da pessoa toca seu próprio tambor, né? Ela segue o seu próprio ritmo. Não, você segue o ritmo da maioria. Isso é desejo de conformidade. Você quer se conformar, você aceita a maioria. Se as pessoas acham que é difícil, se as pessoas acham que tem que ir por esse caminho, se as pessoas acham que tem que ir por aquele caminho, porque você não tem esse centro interno, esse locus interno, né? Eu me lembro quando eu dava aula em sala de aula, às vezes eu dava uma aula e os alunos saíam, professor, que aula maravilhosa, que aula fantástica, que aula, melhor aula que eu já assisti na minha vida. E eu olhava e dizia, eu sabia que aquela aula não tinha sido boa. Ela foi divertida, ela foi gostosa, ela foi, sabe, dinâmica, mas ela não atingiu os objetivos. Eu sabia que ela não tinha atingido o objetivo. Às vezes eu dava outra aula e os alunos saíam normais, ninguém saía elogiando, mas eu sabia que aquela aula tinha atingido seu objetivo. Eu sabia que aquela aula tinha transformado, aquele conhecimento tinha entrado. Invariavelmente, na aula seguinte, chegava um outro aluno para mim e dizia assim, professor, olha, aquela última aula que o senhor deu, eu saí meio assim, mas quando eu cheguei em casa, que eu fui olhar a matéria, eu percebi que eu tinha entendido tudo. Eu tinha entendido tudo. E eu já sabia disso. A minha pergunta é, você sabe quando você está indo no caminho correto, mesmo que todo mundo esteja indo na outra direção? Eu vou lhe mostrar esse experimento agora e eu quero que você reflita sobre isso e depois dele eu converso mais um pouquinho com você. Antes de mostrar, eu quero desejar um fantástico dia, independente do dia, independente da hora, independente da variante. E dar um gole do nosso café estoico. Forte, sem açúcar e delicioso. Assista agora. The Asch experiment is one of psychology's oldest and most popular pieces of research. A volunteer is told that he's taking part in a visual perception test. What he doesn't know is that the other participants are actors, and he's the only person taking part in the real test, which is actually about group conformity. Please begin. The experiment you will be taking part in today involves the perception of line length. Your task will be simply to look at the line here on the left and indicate which of the 3 lines on the right is equal to it in length. So, for example, if you... The actors have been told to match the wrong lines. The volunteer will be monitored to see if he gives the correct answer or if he goes along with the opinion of the group and gives the wrong answer. In the first test, the correct answer is 2. 1. 1. 1. Two. 1. Once again, the correct answer is 2. 3. 3. 3. 3. 3. The Asch experiment has been repeated many times, and the results have been supported again and again. We will conform to the group. Again, we're very social creatures. We're very much aware of what the people around us think. We want to be liked. We don't want to be seen to rock the boat, so we will go along with the group. Even if we don't believe what people are saying, we'll still go along. 1. 1. 1. 1. Group dynamics is one of the most powerful forces in human psychology. 1. 1. Como você pode ver nesse experimento, você vê que a pessoa, ela sabe que não é certo.
Ela sabe que está todo mundo dando a resposta errada. Ela sabe que está todo mundo indo na direção errada. Mas ela, para não ir contra a maioria, não, né, ela começa a duvidar de si própria. Né? Engraçado porque isso é um mecanismo que hoje é chamado de gaslighting, né? E é muito usado por narcisistas. Você já deve ter passado isso na sua vida. Não precisa nem um grupo de pessoas, é só uma pessoa, um narcisista, uma pessoa que tenha esse comportamento narcisista, e você chega para essa pessoa e diz assim: ontem você me disse isso, e a pessoa olha para você com toda seriedade, com toda convicção, e ela diz: eu nunca disse isso não. Aí você: não, você disse, a gente estava aqui, tal, a gente pensou sobre isso. Eu nunca lhe disse isso na minha vida. Nós nem conversamos sobre esse assunto ontem. E essa pessoa fala com tanta convicção que você começa a duvidar de você. É por isso que muitas vezes as pessoas perguntam assim: por que as pessoas mais conseguem o que querem? Porque elas têm uma firmeza, elas querem uma coisa e elas não se importam. O que precisa ser feito, elas estão dispostas a fazer o que precisar ser feito para atingir aquele objetivo. As pessoas boas não. Elas, até para fazer o que é bom, elas precisam de aprovação. Né? Teve uma história que toda vez que eu conto para as pessoas se arrepiam. Eu contei para a coordenadora das minhas filhas, ela se arrepiou todo dia, porque eu queria que ela soubesse quem eu sou. Aí eu disse: olha, eu estava numa turma, né, no 2º grau, no ensino médio, e eu estava nessa turma e eu entrei na sala de aula e um colega de sala trouxe papel para mim, cheio de assinatura, e ele disse assim: Paulo César, assina aí. Aí eu disse: é o quê? Só falta a sua assinatura, assina aí. Eu disse: mas é o quê? Ele disse: assina, todo mundo já assinou, só falta você. Aí eu fui ver o que era. Era um abaixo assinado para tirar um professor, para que esse professor deixasse de ser nosso professor, né? Um abaixo assinado para que esse professor fosse demitido, fosse substituído. E esse professor, ele era um professor que ele não brincava, ele não contava piada. Ele entrava na sala de aula com o giz na mão e ele nem dava bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Ele entrava e começava a dar aula. E a aula dele era fantástica. E ele não era antipático. Ele só não era simpático. Mas a aula dele era maravilhosa, super detalhada. E qualquer pergunta que você fizesse para ele, você via que ele explicava de novo e diferente, quantas vezes fosse necessário. Ele tinha toda boa vontade do mundo para que você aprendesse. Ele estava ali para ensinar, ele não estava para fazer amizade, ele não estava para conversar, ele não estava para ser simpático, ele estava para ensinar. E o que você precisasse como aluno para entender aquela matéria, ele estava disposto a fazer. Ele só não contava piada, não era um professor brincalhão. Aí eu peguei aquele abaixo assinado, tinha uns 40 alunos da turma, todos já tinham assinado, só faltava eu realmente. E eu peguei aquele abaixo assinado e eu rasguei. Rasguei em 10 pedaços na frente do cara. Ele disse: você não pode fazer isso. Eu disse: como eu não posso? O cara é um excelente professor. Nós temos outros professores que não dão aula direito. E você está querendo tirar um professor que dá aula? O melhor professor que nós temos, e você sabe que ele é um bom professor. E você está querendo tirar ele porque ele não lhe dá bom dia? Não, está rasgado. E se fizer outro, eu rasgo de novo. Né? E aí a coordenadora das minhas fez isso assim: não, mas e os outros alunos? Os outros alunos que se danem, sabe? Eu não preciso da aprovação deles para fazer o que é certo. A minha pergunta é: você precisa? Não se trata, eu quero só deixar um último alerta aqui, tá certo? Não se trata
de que a opinião dos outros não importa. Esse é o erro contrário. Uma pessoa que faz tudo que os outros querem, se conforma, é igual. São os dois lados da mesma moeda daquela pessoa que ela é rebelde por ser rebelde. Não, se está todo mundo indo na direção certa, eu vou na direção certa. Se está todo mundo indo na outra direção, na direção errada, eu continuo indo na direção certa. Eu não preciso que os outros mudem, sigam o meu caminho, nem eu preciso seguir o caminho dos outros. Eu respeito o direito das pessoas serem como são. E eu respeito o meu direito de ser como eu sou e fazer aquilo que eu acho certo. Eu não preciso de aprovação. Só a título de curiosidade, você sabe qual foi o resultado de eu ter rasgado aquele papel? Muito importante o resultado, para que você veja quando você faz o que é certo. Sabe qual foi o resultado? Nenhum. Nenhum. Ninguém protestou, ninguém reclamou. Muito pelo contrário. A grande maioria das pessoas que tinham assinado aquele papel, assinaram aquele papel por pressão de 2 ou 3. 40 alunos assinaram aquele papel discordando do que estava escrito ali, achando que aquele professor era bom, e por causa de 2 ou 3 que botaram pilha, botaram pressão, eles não quiseram ficar de fora, igual ao experimento que eu lhe mostrei agora. Então o resultado daquilo foi agradecimento da grande maioria, de 95% da turma, 90% da turma ficaram agradecidos, porque alguém teve coragem de dizer isso está errado e tomar uma atitude. Existe uma forma de você escapar disso: soltar. Soltar é uma técnica, não adianta só você querer, você racionalizar, não existe isso. Soltar é uma técnica, é um processo. Aqui embaixo você vai encontrar o link do Quem Solta Enriquece. Vá lá. Quem Solta Enriquece não é sobre dinheiro, é sobre liberdade. Eu estou esperando você lá dentro. Um grande beijo para você, Deus lhe abençoe. Deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo.